MC Capa. Daqui a bocado já vamos para o ar, para a conversa com o MC Capa. Olá, Rudimental Medina, Zoológico Produções. O agente urbano está em casa. Manassa Cláudia, um beijão enorme. Eneide Ferreira, um abraço. Gurgel Damião, um abraço. Sabino Saló, obrigada por estar, por entrar. Diefa, um beijinho. Elga Fofa, obrigada por estar na sintonia e aqui no direto do Facebook. Raimundo Afonso, um beijão enorme. Daqui a bocado nós já vamos para o ar. Osvaldo Kelenini, um abraço. Carlos Esteve Tavares. Zoológico, é nós. A Rima Honesta está de volta. Rudimental e Master Capa. É Master, não é? MC? Master Capa. Augusto Paulo Souza, um abraço. Olá, olá Augusto. Catarina Neto, um beijão. Olá, Elguinha. Um abraço. Marcolino Afonso, obrigada. Medina, Rei de Medina. Elder Neto, um abraço. Janice Zaganavski. Teresa de Jesus Gomes, um abraço enorme. Tunda Mugila, Júlio Rei, um abraço. Obrigada, Raimundo, um beijão para ti também. Estamos à espera de que termine esta música do Mano Dibango, que o Xuxo está a tocar. Quer dizer, hoje ele é de José Carlos. E daqui a bocado já voltaremos. MC Capa, tudo bem? Estou tranquilo. Muito obrigada. Está para mim? Está para ti. Só para ti. Mas não. Estás a achar, né? Estou com um corpo diferente, né? Jordão Samuteba, um abraço enorme. Catarina Neto, abraços. Zacarias Lopes, meu amicíssimo, meu compadre, um abraço enorme. Josefina Viola, um beijão. A Catarina Neto diz que o teu cabelo está em dia. Sim. José Carlos Jal, MC Capa, meu Wig canta bué. MC KPK Catroge, se liga na parada, mané. Marito Lisboa, um abraço e obrigada por se juntar a nós. Um beijinho para ela também, Raimundo. Nanisa Yahu. Eu tenho dificuldade de dizer o teu nome, vou ficar com Morgan. Morgan. Yeah, é melhor. Mais fácil. Vunda Toné, um abraço. Olha, Cidade Capital, já vamos para o ar. 27 minutos passados das 10 da noite. Se preferir, eu digo 22 horas e 27 minutos. Já disse, do outro lado, no grande técnico e seleção musical, está o José Carlos, que está... José Carlos, che. Só tens-te melhorado, pá. Isto é muito bom. Muito bom mesmo. E deste lado, que é meu convidado para a minha zoela de hoje, para a minha fala de hoje, para a minha conversa, e acredito que será uma boa conversa, está o MC Capa, o Catroge Nyanga Luamba, de seu nome, quase próprio. Eu gostava de começar a nossa conversa assim.
Isso é uma trincheira com ideias. Alimento-te. A nutrição aqui é espiritual. Proibido? Não. Ouvir isto dá-te valores. MCK, tudo bem? Duas introduções, não sei se estou no ar, estou. Estás? Duas introduções pesadas. Queria, antes de tudo, felicitar o José Carlos pela seleção musical. Fez um passeio saudável pelo Congo Democrático. Eu acompanho com alguma atenção artistas como Felipe Pupa e todos da sua geração, como Ferrigola e outros nomes que têm estado a despontar no Congo. Depois foste, quer dizer, essa parte final, até Camarões. Eu conheci um artista em Maputo há coisa de 2 anos, a Claves Fatsou, que é assim extraordinária, pesada, de muita qualidade. Acompanho com atenção também o trabalho do Richard Bonar. Passaste por Salif Keita, passaste por Youssou N'Dour. Enfim, a Angelique Kidjo também que faz, do Benin. Enfim, tenho uma paixão desmedida por música africana, por Islão. Aliás, durante muito tempo foi a matriz sonora a nível de estratos da minha música, então tu não tens ideia de como é que eu estou a fervilhar aqui por dentro, estou completamente emocionado. Se tivesse legenda a passar, não sei se está a passar legenda aí embaixo. Vamos imaginar que sim, cada um está a fazer a tradução na sua cabeça, então está a fazer uma legenda. E a Carla também, igualmente, agradecer por essa introdução, que passei a espelhar os 3 álbuns, né? E tocas do quarto, mesmo sem ser lançado ainda. Obrigado, desde já dizer boa noite aos ouvintes, que acredito que vivamente também vão, sem sombra de dúvida, contribuir para que tenhamos uma conversa saudável. Espero que sim. MCK, como já disse, Catroji Polongo Pongo, não é? Catroji, na verdade, é a diminuição, podemos assim dizer, de Catroji Polongo Pongo. Capa é para facilitar mesmo. Capa é para facilitar, porque Catroji, a quem consiga dizer o Polongo Pongo, é mesmo mais difícil. Vamos facilitar, vamos reduzindo. Né? MCK é rapper, ativista cívico, é formado em filosofia e depois achou que devia sentar-se mais uns anos na cadeira para estudar direito. E é meu convidado esta terça-feira para, dentre outros assuntos, falar da vida dele como artista, também passear um bocadinho pelo ativismo cívico de MCK. É uma pessoa que dá para muitas conversas. Nasceu a 16 de março de 1981, é casado, gosta da cidade do Ambo. Por que tu rires, Capa? Mostraste a aliança, ok, era só para confirmar. Muito bem. O teu destino preferencial em Angola é a cidade do Ambo? Sim, ou em algum momento da tua vida é a cidade do Ambo? Foi durante algum tempo a cidade do Ambo. E porquê? O Ambo, não sei se sabes, durante muito tempo foi o celeiro da nossa educação, né? E por estar numa posição geográfica do Planalto Central e está praticamente no centro da Angola, durante muito tempo era o sítio que acolhia estudantes de vários pontos geográficos da Angola. E tem mais, o Ambo tem assim histórias associadas à educação, a valores, à cultura. Inspiram também como artista? Honestidade, etc. Como artista, como pessoa, como cidadão? Tem um clima muito bom para a criação. É uma cidade que, apesar de ter sofrido as hostilidades todas da guerra, teve um processo de reconstrução, né? É uma espécie de fênix, né? Ressurge assim das cinzas, com projetos conhecidos como Cimento e Tinta, né? E durante muito tempo era assim, tipo um dos sítios que artisticamente tinha muita atividade. Na verdade, vivo momentos. Atualmente, se perguntares qual é o ponto de Angola que eu gosto mais de estar, é o Lubango. Okay. Pela explosão demográfica e porque dos sítios assim de Angola com forte apreciação do meu trabalho, do modo geral, e do rap. Apesar de não existirem muitos rappers no Lubango, é um sítio, consome-se muito rap, consome-se muito arte, há um pessoal assim alternativo, bom, há muitos artistas a fazerem coisas completamente diferentes. Mas também gosto de Cabinda, gosto de Conel, sou Angola, né? És Angola, né? Tu
Onde é que tu estudaste o teu ensino primário? Catroge, Nhangaluamba. Olha, eu estudei, não sei, as escolas agora mudaram a designação, acho que agora estão em números. Na altura era o posto 15, aí no coração do Prenda. Tu nasceste no Xabá? Não, nasci aqui na Ingombota. Aqui é Ingombota, né? Em Ingombota. No então município da Ingombota, acho que agora é distrito, bairro Maculuço. Não, aqui é Maianga. Aqui é Maianga. Maianga? Mas é até aqui próximo da fronteira. Pronto. Maculuço O outro lado da estrada é Ingombota, né? Exatamente. Pronto. Serranhazinho, Maianga, ok. Vivi no Maculuço até os 3, 4 anos de idade, se tanto. Depois fui ao Xabá. Fiz-me homem no Xabá. A primeira escola foi o posto 15. Existem figuras associadas à história da Rádio Luanda que passaram pelo posto 15, o Adão Felipe, uma geração anterior a minha, pelo posto 15. Do posto 15 fui ao Augusto Ngangula, que é uma escola fronteiriça e Prenda também. Acho que atualmente é o Simeone. Depois fui estudar na Isto escola... para quinta, sexta? Havia muitas mudanças na altura, sabes? Uhum. Depois existia aquela cena, por exemplo, eu estudava no posto 15 como estudante do Augusto Ngangula e recebia os brinquedos no Heróis de Cangamba. Havia assim um sentido transitório muito forte das escolas. Depois eu fui fazer, eu acho, estive no posto 15 até a terceira classe. Depois surgiu uma escola nova que atualmente chama-se 28 de Agosto, que é já dentro do Xabá, e fiz aí até a quarta, acho. Fiz a quinta e sexta classe no Alda Lara aqui, ao lado. Depois fiz sétima e oitava no Muto Iacavela. E tive colegas, não estudei mesmo de verdade, tive colegas. A gente não tem colega, a gente diz que estudou, mas não tem colega. Depois disso, eu queria dar um presente à minha mãe. A minha mãe, primeiro, queria muito que eu fosse menina, né? Sou o último filho dela. És o último do agregado, né? O último do agregado, o oitavo do agregado, da parte da mãe. E ela queria muito que eu fosse menina e que estudasse medicina para cuidar dela na idade mais avançada. Como, infelizmente para ela nasci homem. Mas ainda então, estudaste? Queria devolver pelo menos retribuir, o sonho do último filho, estudar medicina. Então entrei na Escola Técnica de Saúde. Fizeste enfermagem? Não fiz enfermagem, estranho. Tinha a enfermagem como cadeira, mas fiz fisioterapia. Ok. No ensino deu médio? para aprender cadeiras como anatomia, domino a anatomia até hoje, massagem. Há uma cadeira que estuda o funcionamento dos organismos, a fisiologia, que é assim, educação para a saúde. Eu faço uma massagem muito boa até hoje. Faço a minha mãe. Então tens o ensino técnico de fisioterapia? Tenho o curso técnico médio básico de fisioterapia. A sequência seria o IMSS. Ok. No entanto, foi um ano que o Ministério na altura achou que da não era Saúde decretou que tinha muitos uma enfermeiros, paragem, né? Sim, havia muitos enfermeiros. E aí começou o sentido transitório muito na necessidade de estudar onde puder, não propriamente aquilo que tu querias. E fui numa coisa que depois passou a ser paixão, fui fazer administração pública no IMEL, que era economia. Fiz no IMEL, comecei a gostar do curso. Depois disso fui testar na Faculdade de Economia, da Agostinho Neto. Pois sempre disseste que gostavas de fazer economia? Sim, o IMEL ofereceu-me essa paixão por economia. Por acaso entrei no sistema noturno e trabalhava como promotor de venda, ganhava $300. Eu tinha que rachar o salário com a universidade para estudar à noite. No ano seguinte testei filosofia, para fugir da concorrência inicialmente, não porque amava Platão, Aristóteles, etc. Não. Porque achava que era muito mais difícil, cursos como economia, direito eram mais concorridos, o número de vagas também era muito mais reduzido. Foi logo na abertura da Faculdade de Letras, fui fazer uma coisa que eu não queria me estressar com ninguém. E tornou-se uma paixão muito grande a filosofia. Eu acho que tudo o que sou hoje tem muito a ver com o curso. Enriqueceu o artista que é o Capa. Muito, a nível de visão para o futuro, visão humanística, valores, sentido investigativo. O curso de filosofia abriu luzes, né? Como tinha essa ferramenta muito forte que era a argumentação e com alguma capacidade de compra, escolhi comprar o curso de Direito numa universidade das mais prestigiadas de Angola, diga-se de passagem, em Abono, da verdade, que é a Universidade Católica de Angola, já com algum poder de compra e poder de escolha, né? Poder fazer aquilo que eu queria efetivamente. Então tenho hoje essa dualidade entre os argumentos da filosofia
e a compreensão de uma realidade jurídica que é o direito. Ok. E por este caminho, e falo porque conheço a música do MCK, estou a falar desde a Trincheira de Ideias, e depois passando um bocadinho por Nutrição Espiritual, que é o meu disco preferido, não é? Tenho músicas que eu gosto muito. Nutrição Espiritual. Gosto muito. O meu favorito é o Valores. Eu, por acaso, entrevistei. Difícil, porque as pessoas não me ouviram ainda. Entrevistei o Paulo Flores e ele disse que o disco dele preferido desse momento também é o Cantongueiro Voador. Ele disse o bebê, né? Não sei se é a mesma linha de não, há quem pode fazer essas interpretações pensando que é uma vertente comercial, mas não. O artista vive muito momentos. Ok. Entendes? E o que mais te identifica com ele? A tradução do momento atual. Entendes? Okay. E mais do que isso, é um disco que eu faço numa fase de maior maturidade artística, maior maturidade enquanto pessoa. É um disco que já traz uma sensibilidade que eu não tinha anterior, traz parte da minha paternidade, entende? Então são valores agregados que tenho nesse álbum que os outros não têm. Eu podia falar tipo de crianças, mas eu falo de crianças como um pai, é completamente diferente. E tem mais, há uma preocupação estética muito maior que os passados. O Valores é um álbum que pode olhar. Talvez o rudimentar nos outros discos, e já ouvi bastantes pessoas dizerem que preferem-te no Trincheira de Ideias. Não, mas aí já é uma questão muito pessoal, claro. Eu nem vou discutir com a Carla, que tem uma questão espiritual como álbum favorito. Exatamente. Mas na ótica do artista, aquele bicho de superação permanente, claro, que a exigência é outra. Os álbuns e perceber toda a tua ingenuidade, todas as tuas falhas. E o crescimento e desenvolvimento do próprio artista. Por exemplo, nesse álbum Novo Valores tem uma preocupação estética que não tive nos outros, tem uma construção frásica completamente diferente. Ou seja, fechei-me durante 6 meses, 6, 8 meses, para voltar a ler literatura, por exemplo. Para construí-lo, né? Para ter novas construções, tipo nova organização temática, nova construção frásica. Tens músicas como a primeira que lancei, que é o Chamada Grampeada, que rimo 3 vezes na mesma frase, é um exercício completamente diferente. Tem figuras de estilo como anáforas, normalmente os artistas usam as mais conhecidas, né? Tipo a personificação, metáfora e etc. Fui pesquisar um bocadinho mais para tornar... Então gramatizaste-te, né? Gramatizaste, usaste bem a gramática, foste buscar novos conceitos. Não, para isso, porque a música tem um elemento pedagógico muito forte. Há alguma preocupação de pessoas que dizem: capa, tu já não estás a comunicar como no Trincheira de Ideias, eras mais terra a terra, eras mais... mas isso é um bocadinho desvalorizar também o nosso público. Nós temos que pensar que quem nos ouviu há 10 anos atrás, cresceu intelectualmente tem a necessidade tem necessidades completamente diferentes. Hoje é pai, provavelmente deve ter feito a licenciatura e etc. E se a nossa música contribui com que os nossos seguidores, nossos admiradores, nossos fiéis cresçam igualmente, é um exercício bom, porque o Trincheira de Ideias tem músicas com técnicas, causas e consequências. No meu ponto de vista, não há nada de terra a terra aí. Parece uma música já um bocadinho avançada para o seu tempo, com expressões como técnicas, como importação, exportação, enfim, tem um conjunto de termos que não são tão terra a terra como dizem. Né? Aqui uma mensagem do Antônio Francisco Chiquinina. MCK na Rádio Luanda, o país está a mudar. Olha, Chiquinina, o MCK eu tenho na categoria de rap do Top Rádio Luanda, a edição 2012, e recebeu o prémio em 2013, o rap do ano. Portanto, e também já tive em programas mais descontraídos da Rádio Luanda, como o Prato Quente. Eu já entrevistei umas poucas. Eu acho muito sério o Prato Quente, porque tipo, é pesado, né? É um exercício como esse, mas já tive programa como ouvi dizer, né? Eu acho que é mais invasivo, mais intimista, mais de preocupação. Que Alumínio, que eu me lembro, o próprio Viva a Noite. Pronto. Que Alumínio também já tive até a fazer a avaliação do próprio Top, acho. E algumas vezes. Então, exatamente. Não é surpresa. Não é propriamente uma. Ele não é propriamente uma surpresa aqui. Também não sou um artista muito da imprensa, né? Exatamente, não é de vir muito, mas às vezes aceitam os convites. Aproveito quando tem shows, por exemplo. É que vejo. Tem shows dia 18. Mas é só por isso que aceitaste o convite? Claro que não. Aceitei o convite porque acompanho o teu programa, aceitei o convite porque é dos poucos passos a nível de rádio que ainda consumo, principalmente a terça-feira. Antigamente fazias a quarta,
a quarta ouvia muito pela seleção musical, era completamente diferente e mais alternativa daquilo que é o comum, o habitual da Rádio Luanda, ok? Sem desprimor para os outros programas, sem sombra de dúvidas. Mas a terça-feira tu tens o Direto ao Ponto, que é um programa que eu acompanho pelos teus colegas de painel e pelas abordagens que vocês apresentam aqui. Conheço até os nomes de pessoas que nunca tive pessoalmente, como o Kawaia, por exemplo, o Renato, a Wani conhece pessoalmente, enfim. Nós várias pessoas que passam aqui. Muito obrigada pela fidelidade. Há cada vez menos espaços com esse diálogo fecundo a nível das rádios. Havia outros espaços como Elas e o Mundo, que eu gostava, que vou dizer a rádio, em nome da não concorrência. LAC, Luanda Antena Comercial. Vivências do Laureano, também era outro espaço. E sinto cada vez mais uma escassez de espaços que educam, que têm esse diálogo que nos ajuda a construir. E desconstruir. E a desconstruir, sobretudo. E falando em desconstrução, será? Não, ainda não é falando em desconstrução, ainda não chegamos. É cedo, né? Ainda é cedo. Sentes que pela tua música, pelo teu ativismo, que tens uma responsabilidade e até uma cobrança, às vezes, desmensurada, pelo que tu te propões defender e às vezes não és tido como tão humano e uma pessoa que pode errar? Sim e não. Sim, porque tenho noção clara do valor imaterial da minha música, o que acaba oferecendo alguma responsabilidade acrescida, né? Repara, por exemplo, surgem jovens e dizem, surge um jovem e diz assim: olha, eu ouvi a tua música com Bruno M, Kamama Okuzu, e por essa altura eu estava na CCL, aquilo foi o meu farol de orientação. Eu saí da cadeia e hoje, por exemplo, consegui me orientar, entende? Isso não é heróis do mundo crime, né? Provavelmente seria vendido como um milagre, entende? Exatamente. Não tem um valor assim muito forte porque é como uma música, é uma relação não pessoal, mas entretanto muito forte, né? Eu gostava, falaste em, desculpa mesmo cortar-te, falaste em, eu gostava que procurasses aí Teologia da Prosperidade, do MCK, que eu gostava de falar, tocaste nesse ponto, eu gostava que nós ouvíssemos Teologia da Prosperidade, que eu acho que é uma reflexão profunda que se impõe hoje e infelizmente eu acho que amanhã ainda se vai impor e o próximo ano ainda se vai impor, porque há uma raiz muito grande. Eu também gostava que depois falássemos um bocadinho disso. Vá lá. Bom, então a transformação de um delinquente, de uma prostituta, oferecer a perspectiva de vida de um jovem periférico que não encontrava outra saída a não ser a delinquência por intermédio da música, do meu ponto de vista, sim, tem um valor imaterial sem medida. Se surge alguém que diz, olha, cresci academicamente por força da tua música, duas faces da mesma moeda, ajudou-me a compreender a diferença entre capitalismo e socialismo, por exemplo. Surge alguém que diz, graças ao Rap Crespo... Duas faces da mesma moeda é uma música que fazes com o Iconoclasta. Okay. Lote Beirão, né? Que é convidado residente dos álbuns. Que mais? Então, nesse sentido, sim, mas... no outro sentido, existem cobranças, do meu ponto de vista, que também são injustas, porque tem que olhar o MCK como um ser doce e salgado, do bem e mal, santo e diabo, um ser imperfeito, que comete pecados, que todos os dias, apesar de ser imperfeito, luta para fazer coisas perfectíveis, né? para melhorarmos, né? Sim, a ideia. E temos um filósofo dizer, nós somos seres perfectíveis. Perfeito, estamos em processo de perfeição, não chegamos lá, mas... Se me permites filosofar, a beleza de ser homem é exatamente isso, sermos pessoas inacabadas, né? Diferente da geleira. A geleira nasce feita, pois ela gasta-se ao longo do tempo. O homem nasce não feito e cresce, ok? Diferente do cigarro, se carro nasce grande e morre pequeno. O homem é completamente diferente, é um tipo... A nossa beleza está na imprevisibilidade e na construção permanente, né? Comatando as nossas falhas, procurar ser uma pessoa melhor a cada dia, e para isso é preciso errar. É preciso errar. E tens errado muito? Acho que o suficiente para ser humano, o suficiente para aprender com os meus próprios erros, o suficiente para olhar para trás e ver que a minha vida é igual a de um humano comum qualquer, que faz coisas boas e más, porque até aquelas pessoas que são associadas a coisas positivas não conseguem agradar a todos.
Podia dizer alguns nomes, tipo Bob Marley, que eu adoro, Michael Jackson, Jesus Cristo. Nem esses conseguiram agradar a todos. O importante é deixarmos uma marca e que essa marca venha a ser semente para a vida de várias pessoas. Perfeitos não existem, pelo menos aqui na Terra não. Pelo menos que tenhamos conhecimento, certamente não. E a minha questão sobre o errar não foi uma coisa inocente. Vá. A normal seria não errar. Exatamente. Seria não errar. Então, porque nós quando estamos vamos entrevistar alguém, vamos buscar umas coisas e outras coisas mais, e fui buscar, e nas minhas procuras apareceu uma declaração de irritabilidade de MC Kappa por causa de uma situação com outro rapper, que é o Young Double, sobre letristas e não letristas, lyricistas, não lyricistas, e por isso perguntei ao MC Kappa como é tido, como pronto, que defende coisas e tudo mais, e o Young Double disse uma coisa aqui interessante, que eu acho interessante explorar, que é uma pessoa que fala muito da liberdade de expressão, não ter respeitado, por exemplo, a liberdade dele, achar que o MC Kappa e o Flagelo Urbano, no caso, não eram letristas ou lyricistas. Okay. Não sei se te lembras dessa situação. Não, lembro perfeitamente. Olha, normalmente as pessoas, de um modo geral, reagem mal à crítica. E por falta de cultura geral, as pessoas pensam que quando criticam, não existe uma coisa chamada direito de resposta. Né? Okay. Às vezes, conviver com a crítica não quer dizer aceitar tudo, senão daqui a pouco os cães ladram e vamos dizer a opinião do cão. A opinião do cão é essa, o que ele ladrou. Não, feito sem agressividade. Eu aceito todo tipo de crítica, entretanto, isso não me priva o livre exercício de direito de resposta. Entende? Se eventualmente sentir maltratado em alguma matéria, como aconteceu no Jornal de Angola, por exemplo, uma matéria relativamente ao Pai Banana, e colocaram a fotografia da MC Kappa e a matéria era associada ao consumo de drogas, por exemplo. Fiz um direito de resposta. No rap não foi o primeiro direito de resposta que fiz anteriormente, e nesse caso nem foi direito de resposta, foi um texto. Na altura ele fez esses pronunciamentos cá na Rádio Luanda e eu nem estava cá, estava em concerto no Lubão. Fiz 2 direitos de resposta, direto no sentido ao Sobael e ao Dino Cross, por exemplo, que às vezes nós confundimos muito crítica, ok, com aceitar tudo. Eu sou aberto à crítica, sim, Carla, mas existem críticas que, no meu ponto de vista, devem trazer elementos valorativos como justiça. E há 2 críticas que facilmente a gente recebe, de quem faz ou de quem percebe, ok? Porque música tem elementos técnicos muito fortes. E falar de lyricismo, se tu não percebes de literatura, tens pouco a dizer. Okay. Isso não é arrogância, honestidade. Por acaso não é uma questão de expectativa, é uma questão de ter que não, ser, porque tem bases, tem... Não é arrogância, é mesmo honestidade, porque se alguém tem dificuldades de perceber, por exemplo, correntes literárias, o que é o neorrealismo, o que é o realismo, o que é o surrealismo, o que é uma ficção, o que é uma estrofe, o que é uma quadra, o que são rimas cruzadas, o que é uma rima pobre, uma rima rica. Se tu não dominas isso, tu não podes falar de lyricismo. Não sei se me faço perceber. Se tu não sabes a diferença de uma crônica, de um texto literário, de um texto paraliterário, tu não, quer dizer, não podes... quer dizer, nós também temos uma sociedade de estudólogos, né? As pessoas acham que podem falar sobre tudo. Quando não temos propriedade para falar de determinadas coisas, não vamos respeitar pura e simplesmente porque é mais uma opinião. E às vezes confundimos a democracia com isso, né? Tipo, respeitar todas as opiniões, mesmo quando as pessoas falam à toa. Não, quando a falar à toa, também vão falar à toa, efetivamente. E temos que ter esse cuidado de educar a sociedade. Então, a tua resposta foi mais ou menos... Não, não foi resposta. A resposta não, foi o teu posicionamento. Eu acho que o programa, o espaço beatbox, choca-se com o meu texto, porque não foi nessa perspectiva sequer. Ok. Na verdade, nem sinto necessidade de discutir lyricismo quando tenho nessa altura, por exemplo, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, o hip hop archive a estudar as minhas letras. Não tenho necessidade.
quando tem pessoas a fazerem mestrado e doutoramento em Coimbra, a estudarem as minhas Eu, por letras. acaso, soube de uma palestra que foi estudar a Coimbra em março deste ano. Quando tens pessoas no Maranhão, na Bahia, enfim, a estudarem as minhas letras, eu acho que eu não posso discutir mais letras, acho que é um tema... É um não assunto? É um não assunto, absolutamente. Isto não é arrogância. Não fazes parte do time de Mauro Sérgio, time arrogância, né? No rap tem uma coisa honestidade. que chama-se ego trip. Os Ok. artistas, quando estão no ego trip, normalmente gabam-se, com não factos, né? Imagina. Mas os ego trips são única e exclusivamente com não factos ou podem ser exageros? Ego trip podíamos encarar como uma hipérbole a nível de Ok. figura estilo. É o exagerar de uma realidade para passar uma mensagem. Ok. Mas se eventualmente existiu o acidente entre o facto e essa figura de estilo, acho que tem maior beleza. Não sei se faço me perceber. Se o Jay-Z dizer, por exemplo, eu vivo no avião, durmo em Nova York e acordo no Dubai. Além de ser bonito a nível de ostentação, é factual, é verdadeiro. Então, tem duplo impacto na tua vida. Se eu disser, por exemplo, que tive com a Angela Merkel, não estou a me gabar. É um facto. E também parece bonito a nível de respeitabilidade. Se dizer, por exemplo, fui convidado pelo Obama, por Lula, por Gilberto Gil, não estaria a me gabar. Se dizer, por exemplo, que eu entrei no álbum da Sandra de Sá, até com os Racionais MC, enfim, mas podia fazer isso a título de imaginação. Podia Mas criar não é o uma ficção caso. da realidade. Então há uma diferença entre ego trip e real talk. É nesse sentido. Se alguém diz, capa, tu não és lyricista e tem uma universidade nos Estados Unidos a estudar o conteúdo das tuas letras em profundidade, se eu responder, estou a fazer um repor da legalidade, da verdade, do propriamente. A fazer uma constatação factual sobre tudo. Absolutamente. Olhando para os teus trabalhos, porque para além de trincheira de ideias, nutrição espiritual, proibido ouvir isto e agora valores. Há um número. Qual que eu me esqueci? 1000 cópias de ouro. 1000 cópias de ouro é um... 1000 cópias de ouro, na verdade, é uma reedição dos Proibido álbuns. Ouvir Isso. Por isso é que eu não... Com 13 inéditas. Ok, pronto. Não deixa de ser uma obra, não é propriamente Sim, um se álbum. tem 13 inéditas, Yeah. pronto. Passou-me. Muito obrigada pelo reparo. Bom. Tu tens músicas com outros artistas. Normalmente, quando tu te propões ou convidar ou aceitar o convite de um ou de uma artista, quais são os elementos que te levam a aceitar ou a convidar alguém para cantar contigo? Não há um único elemento, depende muito da situação. Eu tenho 2 artistas que podiam ser convidados residentes, porque eu admiro e respeito muito o trabalho. Um é o malogrado Beto de Almeida, porque para mim é dos artistas com maior diversidade rítmica, maior diversidade linguística, cantava em umbundo, quimbundo, português, panhama. E era mesmo tremendo, era forte. Ritmo, né? A título de informação, muita gente não sabe, mas foi dos primeiros desassociado à música assim jovem urbana a fazer a Afro House, por exemplo, Balumuca, não sei se está lembrado. Muito bem. Antes desse fenômeno que é hoje o Afro House, passeava no Semba, Quilapanga, Sungura, enfim, não conheço muitos artistas com esse baluarte de diversidade cultural. E fazia com muita Que mestria. o Beto tinha, nem vou falar da capacidade criativa a nível de melodias, de canto como tal. Então Beto de Almeida podia ser um artista que eu podia fazer vários temas. Primeiro, porque gosto. Segundo, pelo valor cultural. Terceiro, por essa flexibilidade artística que ele tem. E nesses casos, como só convido mesmo artistas que respeito e admiro, é fácil de trabalhar, porque eu posso dar o impulso processual, o impulso a nível de iniciativa musical no próprio artista, né? Porque eu sei, tipo, quando fizemos o Por Detrás do Pano, que é um título para ter essa ideia da Ângela Ferrão, tem guitarra da Ângela Ferrão, eu disse, Ângela, eu gosto da tua música, eu quero passear na tua praia. Constrói a ideia da música, a melodia, e eu vou me adaptar à tua música. Com Beto era um bocadinho parecido, com Paulo Florzi, agora com as novas participações no álbum, é completamente igual. Quando tu trabalhas com um artista que respeitas e admiras, não tens muitos sacrifícios de dependência do mercado, das sonoridades atuais, da exploração da mais-valia do artista como Do tal. tabateirismo?
do tabaterismo e não só, não que tenha algo contra, mas acho que é muito mais fácil, né, do que fazer essas convenções de mercado. Que música é que tu tens fora das tuas obras, dos teus álbuns, dos teus discos, que tu, tipo, curtes muito e achas que depois de tudo feito, música gravada, tudo ficou a música? Fora do meu disco? Fora dos teus discos, nas tuas participações. De outros artistas que tens participado ou de artistas que tu tenhas chamado, que não estejam nos teus discos. Por exemplo, Mas participação? Participação. Ou participação ou que tu tenhas chamado a participar. Olha, no mês passado gravei uma música com um rapper que tenho estado a ouvir muito do Brasil, chama-se René Inquérito. Com quem fizeste a palestra em Coimbra? Sim, foi o René Inquérito, do grupo Inquérito. O pessoal que estiver aí a ouvir pode fazer um YouTube rápido, se tiver saldo, obviamente. E para mim é dos maiores poetas contemporâneos do rap atual, da língua portuguesa principalmente. E fiz uma música com ele e a cabo-verdiana Minda Guevara, um disco que ele está a trabalhar agora. A música não tem um mês, mas é daquelas que eu estou assim apaixonado a ouvir toda hora. Que mais artistas? No álbum tem coisas super interessantes também. Tem uma música que é assim das minhas grandes paixões atuais, que é o Rap Crespo Parte 2, que tem um refrão louco da Aline Frazão. Tem um instrumental do Flagelo Urbano, Sambala, uma sonoridade um bocadinho desassociada à habitual que ele faz, que é mais com extratos e samples de música africana. Tem uma participação de uma artista brasileira que eu tenho acompanhado com muita atenção, que é a Tássia Reis. Então o conjunto da música, né, o agregado da música ficou uma coisa muito forte mesmo. Na quinta-feira vamos lançar uma música que também tem, para mim, assim, de uma paixão muito forte, que é o Problemas. Vai sair o videoclipe às 12 horas e 3 minutos na quinta-feira. Vamos lançar a música Problemas, tem participação de um artista, de 3 artistas, na verdade, que eu admiro e respeito muito. O primeiro é o DJ Nel Assassin, que é um luso-guineense, dos maiores DJs da lusofonia, muito forte. Tem aí uns cats e secretos pesados. Tem voz e fala adaptada do Mano Brown, e ele está presente no vídeo também. E a produção é do Boni, é das coisas que tenho estado a ouvir. Fora o meu trabalho, é um artista que acompanho do tempo essa parte da Suazilândia, que é o Bolodja. E tem música extraordinária. Se tivesse que apontar uma, chamaria a quarta do álbum, que é From Zero to Hero, que é assim muito pesada. Conheci em Coimbra uma artista chamada Xena, que participa no álbum também no tema Sociedade Torta. Para mim é uma máquina de música muito forte. Ela também tem uma voz muito forte, toca piano, enfim. Eu acho que eu já ouvi essa música. Já? Será? Acho, será? Então existem muitas coisas aí a serem feitas, assim, interessantes, muito boas. Boa noite. Por favor... Peraí, deixa que essa mensagem parece uma cópia. Não, ok, não é. Boa noite, MC Capa. Sempre bom ouvir o Cota. Estamos à espera do álbum. Paz e amor. Eu, Herman Ventura, York Pi, aqui na nossa caixa de mensagens. Grande convidado. Abraço. Que está em estúdio, embora não conhecer, mas grande ensinador pelas músicas que faz. Eu, Jorge Gouveia. Jorge, um abraço e obrigada por estar do outro lado. Boa noite, Carla. Eu sou o Flávio Penha, falo a partir de Cacenda. Pergunta ao MC Capa o que é que ele acha das mudanças políticas no país e de forma... Flávio Penha. Do país, não vão de certa forma descontextualizar o álbum Valores? E para responder agora? Não sei, eu vou ver se há alguma mais. Estou contigo, Nhanga Luamba, eu Seba Kisanga. Olá, boa noite, eu sou Francisco Massango, estou a gostar do programa, sou um grande fã do Capa, do MC Capa, um dos melhores rappers angolanos, é diferente. Olá, boa noite, MC Capa, RP consciente, ativo, boa noite, é o Nilton Dog. Nilton, um abraço, tudo na boa. MC Capa, sou teu admirador, é a Grace do Rocha Pinto.
grande programa CP. Acho que a CP sou eu, Carla Pena. Ok? Um beijo para a Grace pelo equilíbrio do gênero, né? Os fãs do rap são muito homens, o rap parece um movimento muito machista. Parece? Parece assim, se colocares uma MTV, uma Trace, uma Chanel Low, a mulher é muito codificada no rap, a mulher é tratada com nomes feios no rap. Então, mas já foi mais assim, sentes que sim, sentes que não, ou... Televisivamente ainda é muito codificada, que é uma coisa, das poucas coisas que eu tenho, que não me orgulho do rap, né? O facto de ser um movimento muito machista, como deixaste o desconstruir para o final, né? Então se calhar a gente fala na parte de desconstruir, mas é das poucas coisas. Mas podemos já fazer o link. Afasta muito a mulher, porque eu sei que principalmente porque é um movimento hip hop é um movimento de consciência, é um movimento reivindicativo, de equilíbrios, né? Acima de tudo de justiça. E nesse fica quesito... muito mal nesse quesito, por exemplo, mandar para baixo a mulher no que diz respeito à igualdade de tratamento, à igualdade de género, à igualdade de oportunidades e a maneira como crucifica-se a mulher nas músicas do rap, quer dizer, na América então chama-se nomes muito pesados, que em tradução literal seria uma coisa agressiva. E hoje, com mais mulheres a fazerem rap, hoje com muitas mulheres com abordagens feministas, no meu ponto de vista, acaba enriquecendo, acaba atraindo um público completamente diferente, sentia-se marginalizado e não compactuava com aquela abordagem. O rap cresce com isso. Exatamente. Tu és feminista? Sou pró-feminista. Pró-feminista. Tem que ser feminista, tem que ser mulher para ser feminista. Ok, desculpa. Pró-feminista, muito obrigada pela correção. Mas devo garantir-te confessar que cresci numa educação super machista e é uma luta permanente desconstruir o machismo que há dentro de nós. Mas acho que estou no bom caminho. Estás no bom caminho? Acho que sim. É um exercício diário? Sim, permanente, diário e permanente. Gosto de compreender, né? As pessoas normalmente têm medo do feminismo porque pensam que é poder da mulher, não pensam em igualdade, né? As pessoas não pensam que... Não olham para há um outro conceito que define isso, que é o feminismo. O feminismo é o que defende a supremacia da mulher pelo homem, né? Ou a supremacia da mulher, e o feminismo defende a igualdade. A mulher durante muito tempo ficou privada de muitos direitos, então faz todo sentido. Até hoje, às vezes, ainda... Mas haviam direitos básicos, legalmente cortados às mulheres, a mulher não podia votar só por ser 200 mulher. anos, quer dizer, um passado muito recente. A mulher não podia participar, não podia ter uma vida ativa, a mulher já não podia ir à escola, por exemplo, numa dada fase, enfim. Então, lutar por igualdade é o mínimo que pode-se cobrar, né? Ok. Xuxo, já me podes oferecer a teologia da prosperidade? A questão do Flávio, não sei se queres que responda agora. Sim, podes responder. O Flávio pergunta se as mudanças políticas do país podem vir descontextualizar ou não o algum valor. Eu penso precisamente o contrário. Eu acho que não. As mudanças do país vão devolver maior atualidade às músicas. Porque, repara, por exemplo, num álbum como Trincheira de Ideias, eu já falava de corrupção. Corrupção foi a palavra, o combate à corrupção foi a palavra-chave de campanha do atual presidente. E fala-se em muitas medidas. Se efetivamente essas medidas forem aplicadas, então estou à frente. Até as músicas podem servir como instrumento de consulta, de combate ou de denúncia, por exemplo. Então, nesse sentido, acho que não. Nós temos que pensar num país que vai para frente. E quando vamos para frente, temos que evoluir a nossa crítica. Por exemplo, eu acho que as nossas críticas, nós estamos atrasados até na crítica. Estamos a reclamar coisas que lá fora já não se discute. Estamos a reclamar falta de água, falta de luz. E pensar nessa perspectiva do Flávio pode ser reduzida a nossa esteira de entendimento, porque os países mais evoluídos têm uma crítica mais evoluída, mais sofisticada. Isso, se calhar, vai fazer um exercício de crescimento e aceleramento maior e vai ter uma força paralela de pressão muito mais forte. E as sociedades devem andar assim abraçadas, ok? Porque a nível da sociedade civil, se tu tiveres mais exigências políticas, tens consequentemente melhores ofertas políticas também. Então, não vai ter contexto desatualizado. Aliás, vou estar como dianteiro do contexto, porque eu falo sobre corrupção há mais tempo. Então, a atual chefe encontrou-nos no discurso.
Programa 5 estrelas, convidado 5 estrelas, MCK curto desde aquele tempo de outrora. Grande abraço, eu, Barcolino Afonso, aqui no nosso direto do Facebook. Augusto Paulo Souza, boa noite, Carla. Boa noite. O Nanizayau, ele diz que disse. O Morgan, ele disse que disse. Não, mas ele diz que disse bem, então eu posso repetir 2, 3 vezes. Próprio ao MCK. O Vunda Toné, abraços ao MCK. Vunda Toné, abraços, mano. Um abraço ao Ângelo Bonifácio. Um abraço à Juliana Quiala, ao Celso Leandro Sebastião, ao Domilde Quissua, ao Kelson Lobo. A Juliana Quiala diz: estou a ouvir, enfim, Carla, estás de parabéns, mana, não é fácil. Não é fácil o MCK. Sim, não é fácil, morre de nós. O Antônio Golombó, Catró, Carla, só tu para me levantares a moral a esta hora, grande homem do hip hop nacional, e espero que ele continue a sua linha, por pessoas como eu conhecemos bem a longa trajetória desde o tempo do Shabab. Gelson Mateus, abraços ao Catró, beijos, muito obrigada. São muitas mensagens. Muito sério. Osvaldo Kellinini, muito obrigada por estar aí. Nome italiano, né? Heitor Lourenço, um abraço. Teófilo Mendes, Antônio Francisco, já lemos a sua mensagem. Acho que o melhor álbum é o Nutrição, é o Euclides da Paixão Manuel. Isso já é a tua influência. Acho que não. Stella Cortez, Nuno, nem se discute, né? Catró, um abraço. Velhinho Moraes, MCK, dia 18 estarei lá, só quero uma t-shirt, força, estou contigo, meu. Dia 18 tens uma atividade. Temos uma apresentação, não tenho t-shirt, em stock t-shirt. Pois é, vai, continua, vou já falar. Dia 18 estaremos sim no Espaço Requinte. Para quem não conhece, o Espaço Requinte está no Benfica, na rua mais conhecida do Benfica, para quem estiver a construir, a rua do mercado do Benfica. Temos a partir das 18 horas um concerto onde terei outros artistas. Terei o Kid MC, o Fly Squad e o Lucas com o Império. Eles já fizeram a correção. Estou aqui com a força do projeto o Império, por força dos outros projetos que vão surgindo, mas não um projeto, vai estar o Império, o Coletivo Império. Terei o Flagelo Urbano, que é um companheiro de estrada e para mim dos companheiros da caneta mais pesados. Terei a Wanda Mãe Grande, né? E para entrar na conversa do equilíbrio do gênero, eu faço questão em todos os nossos espetáculos. Okay. E nem por atribuição de cotas, é mesmo por qualidade. E a Wanda Mãe Grande é uma artista extraordinária, fez um disco agora, acho que saiu há 2, 3 dias. O pessoal também pode, quem tiver saúde, obviamente, visitar o YouTube, baixar então os sons da Wanda. Mas perguntavas algo das t-shirts, né? Pois, estava a dizer-te que, é assim, menos entre os muitos holofotes, mas és dos artistas que mais t-shirts vende. Sim, tem uma relação de cumplicidade com as pessoas. Há um dado muito importante. Eu parei de fazer as t-shirts porque acho que tem no mercado atualmente não tem qualidade. Ou seja, por causa da crise que estamos a viver, falta de divisas e etc. Os importadores têm t-shirts cá, são todas de muito baixa qualidade. Por respeito às pessoas que usam o MCK, carregam o MCK no tronco, preferi fazer uma paragem. Isso para explicar a relação que estabelecemos com quem usa as nossas t-shirts. Não carregam só um nome MCK, quem carrega uma t-shirt da MCK carrega uma história, carrega uma frase, carrega uma mensagem. Então, nesse sentido, há uma relação de respeito. E tem mais, Carla. Repara, por exemplo, que com a venda das t-shirts eu consigo estabelecer uma relação creditícia com pessoas que nem sequer conheço. Uhum. Existem pessoas, existem localidades que a gente vai tocar, como em Malange, Cabinda, Soio, e mesmo no Lubango, o pessoal chega e diz assim: Capo, tudo que eu tenho são 1000 kwanzas, ok? Trouxe o teu disco pirata para assinar. É uma garantia que eu acompanho as tuas músicas como tal e eu assino os discos piratas todos. Eu queria saber, prazer. Uma das minhas questões aqui é: com o mesmo prazer assino os discos piratas. E ele diz assim: gostaria muito de ter t-shirt.
E eu dou a t-shirt. Ele diz, vai pagar e paga efetivamente. É uma relação com um desconhecido que tu tens. Então nós vamos em determinadas localidades, deixamos 300, 500 t-shirts. E o número da conta? E depois tu vês na tua conta entrar uns 2.500, 2.500 e as Muito pessoas, bom. quer dizer, é uma relação arriscada, mas muito inspirada na filosofia do criador do microcrédito, que é o Mohamed Yunus. Ok. Que defendeu a ideia, o microcrédito, não sei se sabes, cresceu com um empréstimo de dinheiro a mulheres pobres e desfavorecidas. Porque segundo Mohamed Yunus do Bangladesh, ele dizia que se tu emprestas dinheiro a uma mulher, ela vai ter maior preocupação que um homem devolver, por causa das crianças, por causa do bom nome da família. As mulheres preservam isso melhor que os homens. Felizmente nós os homens, às vezes, quando recebemos o salário, passamos nos caminhos, chega metade da metade em casa, entende? Com mulher é completamente diferente. Tem sempre o conceito de família permanente. Então o microcrédito nasce assim. A Dona Domingas, eternizada num dos teus álbuns, deixa-me ver aqui, Nutrição Espiritual, o meu álbum, e que tu falas da Dona Domingas, que é a tua progenitora, a tua mãe. Professora da vida, sem nunca ter passado numa escola, né? A minha mãe, para mim, é dos maiores exemplos de superação. É a maior motivadora não digo da minha carreira, porque ela nem gosta de rap, nem quer me ver associado ao rap. Pertence a uma geração de privação de liberdade completamente diferente. Ouvi histórias dos pais que viveram o momento da escravatura, os avós, no caso, os pais, colonialismo, ela parte do colonialismo, ela viveu o Partido Único, assistiu todas as tragédias que o país viveu. Então essa